Olá, eu sou a professora Karen Schneider e fui convidada aqui pelo CESAF para organizar uma série de dicas e metodologias e até reflexões sobre o novo papel do professor nesse movimento de tecnologia aplicada à educação, de novos conceitos de aprendizagem, e eu vim aqui para ajudá-lo nessa jornada. Então hoje nós vamos fazer 4 vídeos e nesses vídeos a gente vai discutir alguns pontos, formar uma base conceitual e também trabalhar dicas de como construir uma jornada de aprendizagem que realmente traga uma experiência significativa para o seu aluno, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro vídeo vai falar um pouquinho sobre o papel do novo professor. Nós vivemos, no pós-pandemia, uma grande transformação e uma aceleração em todos os processos educacionais. Eu comento, faço essa brincadeira, que nós vivemos o paradigma da buchada. A dobradinha, a buchada, ela sempre teve um preconceito em termos gastronômicos, Nem todo mundo come, nem todo mundo gosta. A mesma coisa aconteceu com o ensino remoto, o ensino à distância. E, de repente, nos vimos todos em casa e com a necessidade de experimentar a educação à distância, ou seja, todo mundo teve que comer a tal buchada, gostando da educação à distância ou não gostando, dizendo que isso servia para você ou não servia, todos tivemos que nos adaptar. E foi muito bonito, porque assim, mesmo em meio a improviso, mesmo em meio a tantas dificuldades, às vezes de acesso à internet, as ferramentas e as plataformas disponíveis, nós nos adaptamos. E esse movimento causou uma aceleração que alguns estudiosos, como Ian Kello, por exemplo, que publicou uma pesquisa um pouco antes do início da pandemia, nos dizia que nós iríamos usar, por exemplo, a inteligência artificial na educação em 2029, Ou seja, uma previsão para 10 anos do uso de uma determinada tecnologia em educação. E aí, a gente está em 2023 e a inteligência artificial está aí batendo na porta da educação e de diversos segmentos hoje dentro da nossa sociedade. Então, essa aceleração nos trouxe alguns elementos que ressignificaram a nossa experiência de aprender. E quando falo nossa, eu falo minha como professora, sua como professor, dos nossos alunos, dos nossos aprendizes, que são aprendizes do trabalho aqui do Ministério Público do Tocantins. E isso ressignificou a nossa forma de buscar conhecimento e buscar aprender. E como que esse comportamento se alterou? Primeiro, nós nos tornamos mais autônomos na nossa busca de aprendizagem. Segundo, nós buscamos também uma experiência mais significativa, ou seja, eu preciso que a minha aprendizagem ela seja significativa e que me traga resultado. Então, isso tudo traz para a gente, principalmente na educação para o trabalho, algo que ressignifica esses comportamentos. E nós, como professores, também temos que observar essas características e essas mudanças comportamentais nos nossos aprendizes. Outro aspecto importante é que essa distinção entre o que é real e o que é virtual, o que é presencial e o que é virtual, ela começou a se tornar um pouquinho rarefeita, ou seja, relacionamentos, comunicação, amigos que você só revê por rede social, pessoas que você acaba conversando apenas por WhatsApp e parece que elas fazem parte da sua vida. No trabalho, nós também trabalhamos com e-mails, WhatsApp, redes sociais e outros meios de mensagem interna e também parece que estamos trabalhando com a pessoa ao nosso lado. Então isso tudo, tanto nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, todas as tecnologias de comunicação afetaram a forma como a gente se relaciona. Por que elas não afetariam a forma como a gente aprende? Então, estar presente ou não estar presente também foi abalado, ou seja, nós começamos a ter resultados mais similares. Claro que isso não troca a sua preferência pelo presencial ou pela educação remota. O que nos traz é que em alguns momentos eu vou preferir o ensino remoto por praticidade, por tempo, por conveniência, e em outros eu vou preferir o ensino presencial por uma questão de network, de conexão, de troca, e isso está se tornando cada vez mais natural entre nós e entre nossos aprendizes, nossos alunos, ok? Dentro de um
um estudo que foi publicado por vários autores, mas foi organizado por um professor italiano chamado Luciano Floridi, onde ele chama de Manifesto on Life. É isso mesmo, não é online, né? É Manifesto on Life. Ele traz um pouco dessa questão de como essas tecnologias de comunicação e de como essa conexão 24 horas por dia, né, impactou a nossa vida. E aí ele comenta isso, né, que ao invés de lutarmos contra, nós temos que nos adaptarmos e trazermos isso de forma saudável para a nossa vida, para as nossas relações, para o nosso trabalho e para o nosso estudo. Então ele comenta que essa distinção entre offline e online, ela está cada vez menor. Outro aspecto é que essas tecnologias de comunicação, elas afetam e ainda vão afetar muito mais a forma como nós nos comunicamos e nos relacionamos. Um outro aspecto importante é que a gente sai de uma escassez de informação, onde o conhecimento, o conteúdo, ele era totalmente primazia do professor, né, do detentor daquela informação, dos livros, muitas vezes físicos, e a gente vai para uma janela de informação, uma janela de oportunidades, um universo de conhecimento e inovação que está aí diante da gente pela internet. Obviamente que nem tudo tem qualidade, nem tudo tem um rigor em termos de editoração e etc, e até de qualidade da informação. Porém, aí entra o nosso papel como professor, um dos nossos novos papéis como professores, nos tornarmos bússolas nesse universo, nesse mar de conhecimento que precisa ser orientado. Então, a partir do momento que eu me torno um especialista no conhecimento que eu domino, eu consigo ser essa bússola para o meu aluno, eu consigo ser esse curador de conteúdo para o meu aluno. Isso nos traz ao papel que a gente está chamando de novo professor. E como seria esse novo professor? Primeiro, ele deixa de ser um provedor de conteúdo, olha que chato, né? Provedor de conteúdo, para um curador de conteúdo. Alguém que domina, alguém que seleciona as melhores escolhas, os melhores autores, as melhores linhas de pensamento, que realmente especializa aquele conhecimento para que o seu aluno possa pesquisar, possa buscar, possa se envolver naquele universo de conhecimento. E não aquele professor, provedor de conteúdo que encaixota, envelopa nos slides aquele conhecimento e entrega para o seu aluno lidar com aquela caixinha. Agora, a gente entrega chaves, portas para que esse aluno abra e busque sua pesquisa, seu conhecimento, seu desenvolvimento a partir do seu próprio movimento autônomo de estudante. Depois, a questão do controle de aula. A gente sai daquela aula controlada para uma aula mediada, onde todos participam, onde há troca, compartilhamento de informação. E o mais legal de todo esse processo, né, é que o nosso aluno, que é da educação corporativa, que é da educação para o trabalho, ele traz muitas experiências, ele também traz conhecimento, e o professor que consegue aproveitar essa troca também enriquece demais a aula que está sendo ali compartilhada, co-criada junto com o professor e alunos, certo? Também eu vou trabalhar com metodologias distintas entre modalidade presencial e a distância, ou seja, para a minha aula presencial eu faço de uma maneira, para a minha aula à distância eu faço de outra maneira. A gente ainda vive um pouco disso, mas com o tempo, essa questão de você estar presente ou não estar presente em espaços diferenciados vai ser cada vez mais normal. Então é bem possível que você esteja num espaço de sala de aula, num movimento de cocriação de aula, de desenvolvimento com os seus alunos, e fora desse espaço você tem um grupo de WhatsApp ou um ambiente virtual onde você vai se comunicar com ele em outros momentos que não são da sala de aula. Você viu uma nova reportagem sobre um tema relacionado ao seu, você propôs uma reflexão para eles, uma pergunta pelo WhatsApp, você provocou esses alunos em momentos informais e provoca, sem dúvida nenhuma, um processo de aprendizagem de forma informal, de maneira fantástica, ou seja, use e abuse dos seus momentos com a sua turma, com seus aprendizes. Entenda que a sala de aula, ela não tem mais paredes de tijolo. Ela extrapolou essas paredes. Você pode estar num
dispositivo móvel, num computador, num e-mail, numa rede social. Você pode estar em todos os lugares compartilhando e trocando conhecimento com seus alunos. E por fim, a gente deixa de só transferir aquele conhecimento para construir competências, construir habilidades, para realmente ajudar esses alunos nessa construção de conhecimento e habilidade, que é o mais importante nessa jornada de desenvolvimento. Muito bem, então a gente chega a um ponto que, resumindo um pouquinho do que nós falamos, a gente sai daquela centralidade no conteúdo. Vou preparar a minha aula, organizo os conteúdos e como eles serão feitos, meus slides, meu material, e saio disso e começo a pensar no aprendiz. Você já parou para pensar quantas vezes você procurou saber qual era o perfil dessa turma que você daria aula? Quem são eles? De onde vieram? Quais são as funções que eles exercem aqui? Né? Que pessoas eles são? Qual a experiência que eles trazem para dentro da sua sala de aula? Busque essa informação, né? Isso, conhecer esses seus alunos, conhecer essa experiência prévia deles, pode trazer uma riqueza para a sua sala de aula sem igual. E com isso, eu deixo aqui para vocês o nosso principal desafio, como o novo professor, né? Nessa nova tendência de ser professor em um momento diferente, quebrando esses paradigmas da aula tradicional. Conhecer o seu aluno e os processos de aprendizagem dele. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho disso.